Vez ou outra volta polêmica sobre o que é ser um filósofo, é, de uma forma que todos possam entender, né, de certa forma, se possível, né? Se possível. E aí, eu já tenho, e já expressei já em alguns vídeos, então, essa questão do filósofo, né? Muitos influencers aí, criadores de conteúdo de canal aí, no YouTube e outras plataformas aí, já emitiram uma opinião a respeito disso, muitas vezes pró-academia, muitas vezes contrário à academia, mas eu particularmente observei 4 princípios aí fundamentais aí, ou regras, talvez, ou pilares aí do filósofo, que eu vou falar aí, pela visão talvez da maioria, né? Um filósofo teria que ser aquele que se dedica, lógico, obviamente, até professor, né, a refletir profundamente sobre as questões fundamentais, né, essas divisões que a própria filosofia tem, né, a respeito da filosofia linguística, da estética, da filosofia política, metafísica, etc., né, da filosofia moral. Então, assim, são tantas áreas antropológicas de envolvimento da filosofia. Lógico, algumas delas se emanciparam, né, por gerar psicologia, sociologia, etc., até mesmo economia, e muitas outras áreas, né, direito e tal, e tantas outras áreas que se emanciparam da filosofia, mas em tese significa esse desejo, esse amor à sabedoria de um modo geral. Então, outras áreas podem existir filosofia, assim, não necessariamente ligada, mas de alguma maneira precisaria passar pela base, vamos dizer assim, acredito eu, dos filósofos tradicionais. É lógico que o que distingue de outras áreas é que outras áreas, além da filosofia, elas vão agregar outros elementos, né? Então, ou seja, elas seriam superficiais na questão da filosofia, mas teriam ela como princípio, e a adição de outros elementos, diferente do filósofo, só filósofo, que eu acho muito difícil hoje em dia, né? Ainda mais com questões de segunda graduação e daí por diante, mas seria, entre aspas, mais puro, assim, no sentido de se debruçar mais nas questões que ainda não se emanciparam, assim. Lógico, a ciência, a parte da política também se emancipou, a ciência política, etc., tantas outras áreas, mas algumas ainda prevalecem, né? Então você poderia criar aí um pensamento original. É lógico que isso seria a última ponta do nó, né, da corda e tal. Um pensamento original, sei lá, sobre teoria do conhecimento, sei lá, sobre alguma coisa moral, filosofia política, etc. Mas muitas vezes, ou até mesmo organizar pensamento de algum filósofo, que é muito comum. Que aí tem as gradações também, né, desse trabalho, né? O original seria o topo da cadeia, né, criar alguma coisa que ninguém nunca pensou, até porque é difícil ninguém nunca ter pensado, né, ainda mais hoje em dia. Tantas pessoas já pensaram tantas coisas. O que é possível fazer é retomar algumas coisas deixadas no passado. Por exemplo, tentar conciliar, digamos, a filosofia política, um exemplo, na justiça com a liberdade, né, ou a igualdade, melhor dizendo, com a liberdade, que tantos tentaram, mas nenhum conseguiu assim mostrar de uma maneira efetiva, né. Tem a questão também dessa botar em prática, né, como diria Aristóteles, né, se quer ser alguma coisa, então comece praticando, sabe? Então sei lá, aquela questão da leitura dos clássicos, a absorção do que é positivo, e tentar transmitir, né, como uma espécie de, sem querer deixar a filosofia no estado pejorativo, né, uma espécie de terapeuta descompromissado, né, enquanto os terapeutas ganham dinheiro com isso, por burrice ou não. A filosofia o filósofo é aquele que dá conselho, mas que não necessariamente deseja algo em troca. Tem uma questão, acho que começa lá no livro, se não me engano, do comecinho do livro,
né, República de Platão, a política de Aristóteles, tem uma situação lá que ele que é perguntado se o filósofo com relação ao dinheiro, né, e aí ele provou que era possível um filósofo também ganhar dinheiro se ele se voltasse para isso, sabe? Não é o objetivo central, né? O objetivo central é entender o mundo, talvez da melhor maneira possível. Esse talvez seja um anseio, sabe? Como é que se faz, pelo menos tentar, né, entender o mundo, abraçando ou acompanhando diversas áreas, né? Tentando conectar uma outra, né? Como se fosse um complemento, né? Não se pode ter uma visão geral da política sem o uso da antropologia. Sem ela, falta um complemento, sabe? Sem o uso da moral, sem ela, falta um complemento. Até mesmo sem o uso da fé, sem ela, falta um complemento. Tantos governos aí tiveram ligações com o poder divino, etc., dos reis, etc. Então, assim, seria interessante recusar os preconceitos e tentar entender da maior diversidade de ângulos possíveis, né? E tem a questão também de não necessariamente estar ligado à academia, né? O professor de filosofia não é mais aquele que está empenhado em tentar transmitir de forma melhor possível, mais transparente possível, né? A história da filosofia, ele é mais um historiador da filosofia do que qualquer coisa, e também um explicador, né? É o cara que vai explicar ali, tentar mastigar o máximo possível para o aluno os pensamentos daquele fulano. Por isso que é bom quando tem um livro muito difícil. Eu li Kant, eu comprei Maquiavel, eu comprei Pensadores, eu não vou lembrar o nome deles aqui, para tentar entender, ver se eu também estava errado, né? O que pensa outra pessoa, o outro igual, né? E esse professor, ele está mais preso à questão da CLT, né, em contar a história do que a criar pensamento. É lógico que a gente tem o outro lado da filosofia prática também, seria o direito, né? Mas aí você tem aí, poxa, Sócrates como exemplo, né? Não escreveu nada, mas orientou muito. E você tem também da parte dos estoicos, né, o Epiteto, né? O Epiteto da parte dos estoicos. Dizem que até hoje, né, eu não aprofundei tanto assim, mas dizem que o Sócrates, ele fosse um servente de pedreiro, né? Acho que o pai dele fazia escultura, né? Ele ajudava, então nem fala que ele era um oficial nem nada, né? Mas é considerado o pai da filosofia ocidental, sabe? O Epiteto era um escravo liberto, assim como Êxopo também, grande outro filósofo muito esquecido, sabe? E tanto um quanto o outro não ocuparam cargos aí, digamos, diferente de Aristóteles, né, que talvez seja o que eu único mais pesquisei, porque um trabalho específico que eu fiz era filho de médico, etc., né, por isso que ele ficou uma linguagem muito mais acadêmica e científica, né, e foi orientador, né, Sêneca, orientador também de grandes figuras, Maquiavel, Heraldo de Roterdã, etc., né. Até mesmo o próprio Frederico, né? Frederico II, também um filósofo fora da academia, né? Pode ser chamado assim. E poderia citar outros, mas vou ficar só com esses aqui. Então, assim, muitos, até mesmo Marx, né, que também, se não me engano, ele teve algum envolvimento com a filosofia, mas eu não lembro de ele ter tido um envolvimento com a economia. Então tem muitos caras assim que contribuíram e evoluíram, né, e criando outras ciências a partir da filosofia, sabe? Mas não é nem essa questão. A questão é a de mostrar, no meu caso, né, o que eu preparei para justificar essa ideia do que é ser um filósofo, né? Os 4 pilares da filosofia que eu considero.
Então eu desenvolvi aqui eu chamei de 4 pilares, é um tempo que eu falo sobre isso, com base muito nas 12 camadas do Olavo de Carvalho, né? Inspirou essa questão, ele tem as 12 camadas, eu tenho os 4 pilares da filosofia. Eu sei que muita gente escreveu sobre, eu confesso que não li nenhum que tenha escrito exclusivamente essa questão do que é o filósofo, que não é o filósofo, etc. Mas eu queria deixar registrado minha opinião sobre, até porque tem muita gente aí, muitos charlatões aí, charlatões ou charlatões? Charlatões aí, falando sobre isso, sabe, como se tivesse autoridade, então, só porque leu fulano e tal, ciclano, sem ter passado pela reflexão, que é uma das características do filósofo. Então eu coloquei assim, os quatro pilares da filosofia. Deixa eu ver se está gravando aqui. Os 4 pilares da filosofia, que são os 4 pilares da filosofia, um caminho além da academia. A filosofia, enquanto prática reflexiva, não exige necessariamente uma estrutura institucional para que alguém possa ser considerado filósofo. É possível delinear 4 pilares fundamentais que orientam o percurso que verdadeiramente se dedica à atividade filosófica. E aí começam. Pilar 1. Leitura profunda dos clássicos. O primeiro pilar consiste na leitura atenta à sistemática dos textos clássicos da tradição filosófica. Esse processo é indispensável para, e aí os tópicos, né? Familiarizar-se com os termos técnicos, os estilos da escrita e estruturas argumentativas de cada autor, compreender o desenvolvimento histórico da filosofia, adquirir uma visão ampla do campo, permitindo identificar áreas de interesse e orientação para aprofundamento futuro. Essa base teórica, né? Essa base teórica é o alicerce sobre o qual se constrói um pensamento filosófico rigoroso. Então, a aproximação, né, para tentar fazer esse exercício de ruminação, né, desse primeiro contato, né, que gera mais estranheza, talvez mais. Eu engordei bastante depois disso, eu nunca mais voltei a ser o mesmo. Como a metáfora do rio lá, né? Não se entra 2 vezes no rio, sabe? Sempre que você entra, você é diferente, fica diferente, né? Depois do primeiro contato com a filosofia, acabou, a pessoa, alguma coisa muda, para bom ou para ruim. Essa escolha de um caminho e diálogo com... agora o segundo tópico é o seguinte. O segundo tópico é a escolha de um caminho e diálogo com os autores que eu coloquei. Por que eu coloquei esse escolha de um caminho? Porque aí, depois de ter passado pelo esse primeiro caminho aqui, a pessoa vai ver que ela tem interesse em mais... por exemplo, eu acho estética importantíssimo, mas não é o que eu tenho estudado no momento, sabe? Então eu desconheço quase todos praticamente autores da estética, quase todos, para não dizer, né? Autores da estética, então assim, não tenho autoridade nenhuma para falar sobre o assunto, e não é um caminho que eu gostaria de seguir, porque são muitos caminhos, sabe? Não dá para nem com várias vidas percorrer no máximo 2, não mais que isso, uma vida inteira, essa dedicação, mesmo assim de forma insuficiente, sabe? Estou falando 2 só para ter um balanço, para não ficar também bitolado só num tipo de pensamento, sabe? E ainda mais agora com o marxismo, e as pessoas parecem que estacionaram na filosofia política e deixam ela dominar a filosofia. E a filosofia política filosofia não é só a filosofia política, sabe? Esse é o grande problema. Então, a escolha de um caminho e o diálogo com os autores. A segunda etapa envolve a definição de um campo específico de atuação dentro da filosofia. A ética, por exemplo, que eu gosto bastante, a estética, que eu li pouco sobre, epistemologia, até esqueci o que significa. Mentira. Eu tive aula assim, disciplina assim, já passei e tal, mas episteme, pensamento. Eu confundo com ontologia e com uma outra aí, mas eu acho que né? Tem uma que estuda o que é o pensar, né? E a outra estuda o que é o conhecimento, outra estuda o que era o ser, né? E o outro estuda o que é o pensar, se eu não me engano. Talvez eu esteja enganado. Eu acertei
conhecimento científico, epistemologia, mas beleza. Eu fui tirar dúvida, claro, né? Que, porra, impossível, né? Esse tempo todo assim, não saber. Mas é um exemplo também que não dá para saber tudo, principalmente quando você dedica uma coisa. Então, eu fiquei mais pro lado da 3 áreas que me interessam. Pode ser que em algum outro momento a estética me interesse, a filosofia da linguagem também, a filosofia antropológica, a filosofia política, a filosofia ética estão no meu radar. As outras, de alguma forma, pode ser que em algum momento começam a surgir por outras questões, mas por enquanto podem começar a surgir por outras questões, mas por enquanto não. Nessa fase, o aspirante, o filósofo, inicia um diálogo crítico com os autores que marcam esse caminho, seja por meio de adesão, seja pela oposição às suas ideias. Esse diálogo pode se desdobrar de 2 formas: aderência ao pensamento do autor, ou escola filosófica, elaboração de críticas e mecanismos de refutação contribuindo para o avanço do debate. Então, ou o cara vai, ele analisando ali, né, quando ele escolhe, né, vamos supor, a ética. Só que tem a ética que eu concordo e tem a ética que eu discordo, porque, lógico, muitas vezes não é nem discordante, né? Às vezes é só pensamento complementar. Outras vezes pode ser discordante sim, sabe? Por exemplo, o bem que se deseja fazer de uma forma universal, pela simples vontade de fazer o bem, seja ele efetivo ou não, é uma maneira de pensar. Se não me engano, Kant seguiu essa linha. Me chama positivismo não, pô. Utilitarismo já é que o bem que se deseja, mas e que só se confirma na prática, sabe? Quando dá certo, entendeu? Quando acontece. Então há uma intenção, digamos assim, efetiva, sabe? Não uma intenção, uma intenção pode ser ou não ser, sabe? Que tem valor simbólico, sabe? O outro não, o outro só tem valor prático. Um tem valor simbólico e prático, se possível, e o outro só tem valor prático, não tem valor simbólico, sabe? Exemplo, né? Elaboração de críticas e mecanismos de refutação contribuindo para o avanço do debate. Essencial aqui interação ativa com a tradição, assumindo uma posição que permita ao filósofo começar a construir sua própria voz. Aí aqui ele deixa de só ser um leitor, né? Porque eu poderia ficar só lendo, mas aí sim eu começo a participar, seja através de artigos, seja através de debate de vídeo, muitas vezes apoiando ou criticando esse filósofo. Aí mais embaixo tem a produção escrita filosófica, né? Que seria a terceira parte aqui do filósofo, né? A terceira etapa é a produção escrita. Considerada essencial é a consolidação de um pensamento filosófico. Escrever é tornar o pensamento visível e compartilhável. Essa escrita pode ser completamente original, partindo de uma perspectiva inédita, ou representar a continuidade de um raciocínio iniciado por outros, aprofundando temas ou retomando questões abandonadas com o tempo. Além disso, a escrita permite o amadurecimento das ideias e a organização sistemática do pensamento, tornando possível o confronto com outros interlocutores das escolas de pensamento. Eu quero deixar bem claro aqui que eu estou lendo essas coisas aqui, foram coisas que eu pensei, pode ter coincidido com algum outro pensador, mas principalmente essa, tudo que a maioria do que eu postei aqui nos últimos dias e tal, e em algum momento eu deixo, eu falo que é coisa minha, né? Mas essa daí, de imediato já me veio, quando o assunto surgiu sobre o filósofo, eu falei, mas pô, é fácil saber isso, é só pensar nessas 4 possibilidades aí. Podem existir outras, sim, mas acho que as 4 são as elementares. Além disso, a escrita permite o amadurecimento das ideias, a organização sistemática do pensamento, tornando possível o confronto com outros interlocutores das escolas de pensamento, reconhecimento pelos outros, preferencialmente por alunos, né? O último pilar é o reconhecimento do filósofo por parte da comunidade com a qual ele dialoga. Esse reconhecimento pode vir de pares, mas idealmente manifesta-se por um impacto exercido sobre alunos, leitores ou seguidores. O filósofo torna-se assim um ponto de referência, não necessariamente institucional. Aí vai acontecer a academia, né? Não necessariamente institucional, não tem que estar
não é só quem está em evidência na academia que pode ser chamado de filósofo, através do valor do pensamento e da sua capacidade de inspirar outras mentes. Esse conhecimento, ainda que informal, confere legitimidade e visibilidade do seu papel filosófico. É claro que o Olavo de Carvalho é filósofo. Ele é um dos poucos que conseguiu isso em vida, ter seu reconhecimento aí pelos alunos, pelos pares. Né? Só não tem pelos esquerdistas, né? Que claro, eles não querer isso. Ao observar esses 4 pilares, leitura, essa escolha do campo, né? Então quais seriam, só para recordar esses 4 pilares: a leitura, a escolha do campo, a produção de escrita e reconhecimento. É possível perceber que nenhum desses depende obrigatoriamente da estrutura da academia formal, embora a universidade possa oferecer os interlocutores importantes, a essência da filosofia existe na prática livre do pensamento, no diálogo contínuo com o saber e na transmissão desse saber aos outros. E aí fica claro, mais uma vez, que não tem nada de tão difícil. Uma coisa difícil é botar esses 4 caminhos aí, as 4 etapas aí, degraus aí, então, em prática, né? Então, para aqueles que acham que sua filosofia é só o fulaninho dele lá que ele admira, então fica aí essa reflexão a respeito do que é, né, ser filósofo, etc. Muito bem.